Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciando mais um vídeo. Vamos discutir nesse vídeo o início da parte de progressão aritmética. Lembrando que eu fiquei devendo a questão número 20, ainda de função do segundo grau. Então vamos concluir função do segundo grau com a questão número 20, que eu não vou ficar devendo uma questão tão interessante quanto a 20, para que você fique sem saber a resolução organizada da questão número 20. E logo em seguida, já vamos iniciar a parte de progressão aritmética, PA. Tudo bem? Vamos então começar. Questão de número 20. Considere que o material usado na confecção de um certo tipo de tapete tem um custo de R$40. O fabricante pretende colocar cada tapete à venda por X reais e assim conseguir vender 100 menos X tapetes por mês. Nessas condições, para que mensalmente seja obtido um lucro máximo, cada tapete deverá ser vendido por... Olha só, pessoal, vamos iniciar grifando o que realmente é importante. Considere que o material usado na confecção de um certo tipo de tapete custa, então, o custo para preparar um certo tipo de tapete. Então, R$40. Certo? O fabricante pretende colocar cada tapete à venda por X reais. Ele pretende vender por X. Esse é o preço de venda dele. Assim, conseguir vender 100 menos X tapetes. Então, se você quiser descobrir a receita, você deve pegar o valor de cada tapete e multiplicar pela quantidade de tapetes. Você vai achar a receita. Bom? Nessas condições, para que ele consiga o lucro máximo, cada tapete deverá ser vendido por quanto? Bem, pessoal, nesse caso, vamos organizar a nossa questão. Primeira coisa que você deve estar fazendo nesse momento, você deve organizar o cenário, já que a questão pede o lucro. Quando a questão pede o lucro, eu vou lembrar, o lucro é, na realidade, igual a receita menos a despesa que você tem. Receita menos a despesa. No caso, o custo. Beleza? Então, se a questão pede o lucro máximo, eu já sei que o lucro vai ser uma função do segundo grau com o A negativo, pois se a questão solicita o lucro máximo, você tem que ter a concavidade voltada para baixo, o que faz com que o A seja negativo. Mas não se preocupe, se você não tivesse visualizado isso, você não ia perder a questão por conta desse detalhe. Daqui a pouquinho você vai ver isso de forma bem tranquila e bem automática. Então vamos lá. O lucro é receita menos o custo. O que eu recebo menos o que eu gastei me dá o lucro. Eu só posso chegar na função lucro se eu souber a função receita e souber a função custo. Vamos, portanto, organizar a nossa questão. Começando, vamos achar a função receita em função, claro, do número de tapetes que você vai estar vendendo. Então, quem vai ser a função receita? Deixa eu escrever aqui, ficar bonitinho para você. Pronto. Função receita. Cada tapete eu vou vender por X reais, mas eu vou vender 100 menos X. Então, dessa forma, o que é que vai acontecer? Eu vou simplesmente montar a função receita como sendo X vezes 100 menos X. 100 menos X. Pronto. Essa é a função receita. Cada tapete está sendo vendido por X e eu vendo 100 menos X. Nesse caso, a função receita passa a ser 100x menos x ao quadrado. Só desenvolvendo aqui. Pronto. Achei a função receita. Vamos andar mais rápido. Agora, próximo passo, encontrar a função custo. Achar o custo
com a venda dessa quantidade de tapetes. Lembrando que X é o valor de venda e 100 menos X a quantidade de tapetes que eu vou vender por mês. No caso, a função custo, vamos encontrar a função custo. O custo é de R$40 para produzir cada tapete. Então, meu custo passa a ser R$40 para produzir 100 menos X tapetes, que é justamente o que eu vou vender. Então, a função custo passa a ser, desenvolvendo de forma tranquila, passa a ser 4.000 menos 40x. Boa. Separa. Já achei a função receita, já achei a função custo. Agora sim, eu posso pensar na função lucro. Então, pessoal, vamos para o próximo slide. Logo, como é que vai ficar a minha questão? Vamos lá. A função lucro é igual à função receita menos a função custo. Então, a função lucro vai ficar... Quem é a função receita? Vamos olhar? 100x menos x ao quadrado. Substitui. 100x menos x ao quadrado. Menos a função custo. Pessoal, cuidado com esse rapazinho aqui, ó. Muita atenção com esse rapaz. O menos troca o sinal de todo mundo que vem depois. Por isso que eu coloquei entre colchetes, tá? A função custo, que é 4.000 menos 40x. Então, vai ficar 4.000 menos 40x. Aqui, ó. Então, nesse caso, a função lucro passa a ser 100x menos x ao quadrado menos 4.000 mais 40x. Pronto. Só fiz desenvolver. Bom, ó, menos 4.000 mais, que é menos com menos, 40x. Nesse caso, a função lucro, organizando, menos x ao quadrado, ok? Mais 140x menos 4.000. Menos 4.000. Pronto. Essa é a função lucro que eu tenho. Como eu já havia dito lá no início do vídeo, com certeza, pessoal, a função lucro dá uma função o quê? Uma função de segundo grau com o A negativo, para que a concavidade seja voltada para baixo e você tenha o ponto máximo lá em cima, que é o vértice. Agora, vamos pensar. A nossa questão está perguntando o lucro máximo, ou ela está perguntando o valor de x para atingir o lucro máximo? Que tem lucro máximo, eu sei que tem, graças ao A, ó, que é negativo. Então, graças ao A que é negativo, eu tenho um lucro máximo. Agora vem a pergunta, volto a repetir. Se, eu vou até colocar aqui, eu não me canso, pessoal. Eu vou fechar esse primeiro momento com função de segundo grau, dizendo que a parte de vértice da parábola é o que mais cai, e eu não aceito que você erre mais. O que é que significa o x do vértice? Aquele menos b sobre 2a. E o que é que significa o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Vamos lá, lembrar? O x do vértice, o x, é a variável x. Então, volte no enunciado e veja o que é que significa o x. Ó. O x, pessoal, significa o valor de venda do tapete. Então, se a questão perguntar o preço do tapete, o preço de venda, ó, preço de venda, o preço de venda para atingir o lucro que será máximo por causa do A.
o lucro máximo. Pronto. Tá aí. O X é o preço de venda para o lucro ser máximo. E o que significa o Y? O Y é a função é a função lucro. Então, seria o lucro máximo. Pronto. O lucro máximo. Aí, pessoal. O lucro máximo. Beleza? Então, você já tem todo esse cenário que você está vendo aqui, ó. Perfeito. Beleza? X do vértice, preço de venda do tapete para o lucro ser máximo. E o Y já é o valor do lucro máximo. Vamos agora ver o que é que de fato a questão está pedindo. Portanto, vamos lá. Ó. A questão. Nessas condições, para que mensalmente seja obtido um lucro máximo, cada tapete deverá ser vendido por... Opa! O preço do tapete. O preço do tapete é o X do vértice. Então, você vem aqui todo empolgado e calcula o X do vértice. Menos B sobre 2A. Substituindo com propriedade e com tranquilidade. Menos, quem é o B? 140 sobre 2 vezes o A, que é menos 1. Então, o X do vértice passa a ser igual a 140 dividido por 2. E o X do vértice é igual a R$70. Pronto. R$70 o preço de cada tapete, para que assim você consiga atingir o lucro máximo. Tá aí, pessoal. Essa é a nossa questão de número 20. Uma questão muito bem bolada, onde você tinha que montar a função lucro através da receita e do custo e achar o que te interessa, que é o X do vértice. Então, 70, resposta correta, o item C de casa. R$70. Beleza? Vamos, de fato, começar a falar de uma progressão aritmética. Bem, pessoal, vamos começar com calma. Parte teórica, eu preciso apresentar para você o que é uma PA. Então, vou falar bem devagar, bem tranquilo, bem parte detalhada e tal. Claro, que você, que já é um aluno, que já domina, que está aqui só fazendo a revisão, vendo as questões do exercício, você tem a barrazinha aí, passa o vídeo, ganha tempo, não precisa assistir os 30 minutos de vídeo para tentar ver o que você já sabe, não. Lembrando que esse curso é um curso completo. Então, assim como eu tenho que satisfazer você de um ótimo nível, eu também tenho que fazer com que os alunos que têm um pouco mais de dificuldade consigam chegar a esse nível que você está hoje. Então, um pouco mais de paciência com relação à parte teórica. Está mais à vontade, já está mais seguro, passa um pouco o vídeo, não tem problema. Não se preocupe, já nos encontramos mais na frente com algumas questões a serem resolvidas. Combinado? Mas você, que tem um pouquinho de dificuldade, deixa eu te apresentar progressão aritmética. Acompanhe. Vamos lá. Vamos começar aqui. Progressão aritmética. Também conhecida pela sigla PA, progressão aritmética. Bem, pessoal, vamos começar a discutir todo o cenário de progressão aritmética e mais na frente também a parte de progressão geométrica, beleza? Então tá aqui. O que é que nós sabemos sobre uma PA? O que é que eu tenho, pessoal, sobre a PA? Vamos dar uma olhadinha. Primeiro, definição de uma PA. O que caracteriza uma PA? Deixa eu te mostrar. Deixa eu escrever aqui. Pronto, definição. Uma PA, pessoal, ela vai ser escrita assim, ó. Preste bem atenção no que é que nós normalmente utilizamos para efeito de PA. A gente vai dizer assim, ó. A N é sempre igual o A1 mais, calma, não copiei que eu já apagar, N menos 1 vezes a razão.
Aí você diz assim, professor, mas isso aí não é o termo geral? Sim. E eu vou mostrar para você que esse termo geral, ele vem justamente da definição básica de uma PA. Qual é a definição de uma PA? Bem, pessoal, toda sequência numérica, observe que para ser PA, uma sequência de números. Então, toda sequência numérica em que cada termo é igual ao antecessor mais uma constante, você tem uma progressão aritmética. Tiago, de novo. O que é que vai ser uma PA? A n, o termo que eu quero, ele é exatamente igual ao termo anterior a ele, somado a uma constante. Essa constante é chamada de razão. Claro que isso vale a partir do segundo termo. Bem, então, na íntegra, a definição ela fica escrita assim, ó. A n, que mais na frente virou termo geral, é igual ao a n menos 1 mais a razão. Observe que aqui, ó, tem justamente o que eu terminei de dizer, que cada termo, e aí você já tem que começar a entender, ó, a n representa a posição, o n, por exemplo, se for o oitavo termo, A8, se for o quinto termo, A5, tá bom? Então, a n é igual a n menos 1 mais r. Então, o termo anterior mais a razão. Lembrando a todos que esse n deve ser maior ou igual a 2, que é a partir do segundo termo. Tá bom? Bem, quando eu termino de montar esse cenário, eu já me sinto à vontade para te mostrar exemplos. Ó, algumas progressões que você pode estar encontrando. Vou botar aqui, ó. Primeiro, exemplo de número 1. Vou botar aqui uma PAzinha simples. 3, 7, 11, 15, e aqui continua. Se você observar, você tem o que nós chamamos de uma progressão. Sim, progressão, ó, porque de 3 para 7, nós somamos 4. De 7 para 11, nós somamos 4. De 11 para 15, somamos 4. O que caracteriza uma PA. Ou seja, você sempre está somando o mesmo termo. Então, observe agora a definição em cima do exemplo que eu montei, pessoal. Cada termo, então, por exemplo, o 15, ó, que é o A4, que é o quarto termo, ele é igual ao A3, que é o terceiro, ó, o 11, ó, esse aqui fica 4, aqui fica 4 menos 1, então aqui fica 3. Então, 4 e 3. Então, é igual a 11 mais a razão. A razão é essa constante aqui, ó, 4. Então, 11 mais 4, 15. Observe que você está diante de uma PA, que nós chamamos de PA crescente. Então, a PA crescente. E essa PA crescente, ela sempre vai acontecer quando a razão for um número maior que 0, positivo. Normalmente, pessoal, nos livros você encontra esse R minúsculo. É porque normalmente quando eu escrevo em sala de aula o R, meu R é assim. Aí o pessoal fica se confundindo com todo tipo de letra, com V, com L, com H, só não com R. Então, como dá sempre confusão, eu aprendi a escrever o R maiúsculo, tá bom? Mas você deve lembrar que se você tiver um dia fazendo uma prova específica, uma prova onde você vai ter que ter os seus cálculos corrigidos, você deve usar esse R minúsculo, tá bom? Tá aí, ó. O R maior do que 0. Então, usando já aqui o bate-papo, esse 3 vai ser o teu primeiro termo. O 7, o segundo. O 11, terceiro. E 15, o quarto. E assim por diante, tá bom? Uma PA crescente, razão positiva. Para ficar uma coisa ainda melhor, por exemplo, nessa PA, o primeiro termo igual a 3 e a nossa razão igual a 4. Legal? Vou mostrar aqui um outro exemplozinho simples ainda de PA. Vou mostrar aqui. Menos 8, menos 3, 2, 7. Vamos verificar se é PA? Qual a distância de menos 8 para menos 3? Se você tiver alguma dúvida, está com dificuldade de saber, Tiago, eu não sei. O que é que você faz? Você pega
o segundo, o termo seguinte, menos 3, e subtrai o termo anterior. Então, menos 8, né? Ó, menos 3, menos 8. Então, fica menos 3 mais 8, que vai me dar 5. Assim, eu descobri que a razão vai ser 5. Conferindo, menos 3 mais 5 dá 2. 2 mais 5 dá 7. Então, sempre que você quiser encontrar a razão, você deve pegar um termo menos o termo anterior e vai encontrar a razão, ok? Apagando. Chegamos agora a uma PA, que também é uma PA o quê? Crescente. Então, aqui, ó, mais uma vez, uma PA crescente, mesmo partindo de um número negativo, que é o que eu queria te mostrar. Então, o A1 é igual a menos 8. Aqui, ó. O A1 menos 8. E a razão igual a 5. Pronto. A razão igual a 5. Mais uma vez, a razão dando um número maior do que 0. Vamos colocar um exemplo agora de uma PA decrescente, para você conhecer também, né? Olha só. 4. Deixa eu afastar um pouquinho para cá. Ficar melhor. 4, 1, menos 2 e menos 5. Vai. Pronto. Nesse caso, você continua tendo uma PA, só que agora decrescente, ó. Decrescente. Então, minha PA decrescente tem que ter uma razão negativa, menor do que 0. Deu certo? Será? Vamos lá? Menos 3. Vamos conferir agora? Se você pegar menos 1 com menos 3, dá menos 2. Se você pegar menos 2 com menos 3, vai dar menos 5. Então, razãozinha negativa. Então, você sabe que o primeiro termo vale 4. E a razão que é negativa vai ser menos 3. Pronto. Então, tá aí, pessoal. Alguns exemplos de progressão aritmética. Beleza? Crescente, crescente e decrescente. Alguns livros ainda vão colocar uma PA constante. O que é uma PA constante? Isso aí praticamente já não aparece mais. O que é uma PA constante? É uma sequência onde todos os números são iguais, que a razão seria 0. Tipo, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Primeiro termo de 7. A razão vai ser 0, porque o segundo termo é 7, o terceiro é 7. Então seria uma PA constante. Vamos então esquecer a PA constante, porque é trocar 6 por meia dúzia. Vamos nos preparar com relação a PA crescente e decrescente. A crescente quando a razão for positiva e decrescente quando a razão for negativa. Tá bom? Então, observe bem os exemplos que você consegue ter toda a nossa questão. Legal? Então, progressão aritmética. Vamos à parte agora mais importante. Vamos falar do famoso termo geral. Vamos ao termo geral. Mas afinal, Thiago, o que é o termo geral? Meus amigos, é humanamente impossível você aprender PA sem saber primeiro o que é o termo geral. O termo geral é uma roupa, é uma casca, é uma lei de formação que serve para escrever qualquer termo de uma PA. Entenda, se você está pensando em uma PA, com certeza os termos dessa PA podem ser escritos através do termo geral, beleza? E eu já vou explicar melhor o que seria o termo geral. Então, a N é igual a K mais N menos 1 vezes R. Quando eu termino de escrever o termo geral e você olha para a notação que eu estou usando no quadro, vocês, caramba, que
coisa mais difícil? Não. Vamos aos exemplos. Você só começa a entender matemática depois que você olha para os números. Vamos aos exemplos. Pronto. Vamos lá. Vou colocar aqui um exemplozinho para você. Vamos colocar aqui uma PA, imagine uma PA, onde o primeiro termo dessa PA é o número menos 9, que a razão dessa PA é igual a 5, e eu gostaria que você me dissesse o A19. E aí, que tal? Encara? Pronto. Tá aí, ó. Então você já sabe. Uma PA, onde o primeiro termo é menos 9, a razão é 5, que eu quero o A19. O que é que o teu concorrente, que infelizmente não foi tão bem preparado para fazer uma prova onde tem progressão aritmética, vai fazer? Ora, ele sabe que a PA tem cada termo a mesma distância. Então ele vai começar, menos 9 mais 5 dá menos 4 mais 5 dá 1, 1 mais 5 dá 6, mais 5 dá 11, 16, 21, e vai montando. Pessoal, você não. Porque você sabe a lei de formação. Você sabe o termo geral. Então você sabe a casca, a roupa, a estrutura que você deve usar para escrever qualquer termo em PA. Como, Thiago? A partir de agora, você não precisa encontrar todos os termos do 1 ao 19 para chegar no 19. Não. Você pode saltar direto do A1 para o A19. Vamos lá. Como é que vai ficar? O A19 passa a ser igual ao A1, que é quem eu tenho. Olha só, meus amigos, se você está na posição 1 e quer chegar para a posição 19, você deve saltar 18 posições. Então, 18 vezes a razão. Quem vai fazer você saltar de um para o outro é justamente a razão. Então, quer dizer que o A19 vai ser o A1, que é menos 9, mais 18 vezes a razão, que no caso vale 5. Então, o A19 vai ser igual a menos 9 mais 90. Portanto, o A19 passa a ser igual a 81. Pronto. O A19 vai ser igual a 81. Aí, pessoal, consegui chegar no 19º termo sem sequer conhecer o segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto, usando o termo geral. Beleza? Então é isso aí. Calma. Vamos discutir um pouco mais ainda sobre o termo geral já no próximo vídeo. Eu vou te mostrar mais 2 exemplos para você ir vendo como funciona, tá bom? Não se preocupe. Daqui a pouco nos encontramos. Pessoal, forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.